Recentemente eu assisti ao filme Nosferatu de 2025, né, o primeiro grande lançamento aí do ano, dirigido pelo Robert Eggers, que é uma refilmagem do clássico do expressionismo alemão de 1922, ou seja, mais de 100 anos aí separando as duas obras. Inclusive, tá disponível aqui no YouTube inteiramente grátis, né, o original legendado em português. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir. E depois de assistir, eu fiquei com uma reflexão na cabeça, assim, fiquei pensando qual que é a função de um remake, né? Pra que serve um remake? Qual que é o seu objetivo? Mas calma, por mais que essa indagação pode parecer negativa, eu já adianto pra vocês que eu gostei bastante do filme, tá? Eu achei um excelente filme de terror, eu vou dar minhas percepções sem spoilers aqui daqui a pouco. Mas aqui a discussão é um pouco mais profunda, né? Dos motivos de fazer um remake, de fazer uma refilmagem. Porque a gente sabe que muitos remakes floparam, seja por qualidade ou até por causa de interesse do público. Mas quais são os motivos de fazer ou não o remake? Vamos discutir isso aqui? Porém, antes de esmiuçar esse tema, aquele pedido rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, dê o like no vídeo que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber as novidades sempre que a gente lançar vídeos novos aqui no canal. E voltando para a discussão central aqui, eu fiquei pensando quais motivos de se fazer um remake. Eu cheguei em 3 principais razões. E uma delas é a atualização de conceitos e narrativas, né? Tem filmes que foram lançados principalmente muito antigamente, que tem alguns conceitos, né, algumas coisas que acabam não se aplicando talvez nos dias atuais. E nem todo mundo vai ter essa visão anacrônica de considerar contexto de época, né? Às vezes você vai olhar uma coisa e não faz tanto sentido nos tempos atuais. E o remake pode ajudar nesse sentido, né? Por exemplo, sabe aqueles filmes futuristas de antigamente que tratavam que nos anos 2000 todos os carros estariam voando? De repente um remake pode meio que corrigir isso, trazer uma visão um pouco mais atualizada, um pouco mais realista, lógico, se for o objetivo do criador da obra. Mas além disso, um remake pode corrigir questões como conceitos e pensamentos que não se aplicam mais, por exemplo, coisas que são preconceituosas, raciais, digamos assim. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de obras que foram consideradas racistas, né, obras do cinema, mas nem sempre essa percepção foi assim quando o filme foi lançado. Vou trazer alguns exemplos, por exemplo, A Canção do Sul, que é um filme da Disney, que na época foi muito aclamado, né, porque ele fazia muito bem o uso de animações com live action, mas hoje, por exemplo, revisitando esse filme, a gente consegue perceber várias questões problemáticas raciais. Outro exemplo também, O Vento Levou, que foi um clássico do cinema, mas também, talvez pelos mesmos motivos, ali tem algumas problemáticas, e de repente o remake pode vir para corrigir isso, né, trazer uma visão mais atualizada. Veja bem, não tô falando que deviam fazer os remakes desses filmes que eu citei, foram apenas exemplos que de repente, se fosse bem feito, poderia ser útil um remake nesse caso. Outro argumento que eu acho válido para se fazer um remake é a questão do uso de tecnologias mais novas, né, mais recursos de produção do filme. Tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. Por exemplo, pega um filme, sei lá, de ficção científica, um 2001, Uma Odisseia no Espaço, que por mais que seja um filme à frente do seu tempo, na época que foi lançado, mesmo você assistindo hoje, vai ter alguns momentos que vai ter algum efeitinho meio chapolinho, uma coisa ali, que de repente o remake podia vir, trazer tecnologias novas, mais recursos de produção e corrigir isso, fazer de uma forma um pouco melhor no quesito de produção. Inclusive, eu acho que grande parte dos filmes abaixo dos anos 90 cai nesse quesito aqui. De repente, se a gente tivesse uma atualização de tecnologia mais recente, a gente podia melhorar, digamos, esses aspectos técnicos, né? Lógico, tem algumas exceções, por exemplo, o Jurassic Park da vida de 93, que incrivelmente hoje ainda fica atual visualmente. Mas é claro que esse é um ponto fora da curva, né? O Jurassic Park que eu citei. Mas se você pegar a grande maioria dos filmes, né, mais antigos, talvez teriam uma parte visual, um aspecto de produção melhor com os recursos mais atuais. Mas não só de efeitos especiais, né, de CGI que eu tô falando aqui, até recursos de produção, né, de maquiagem. Um exemplo, por exemplo, A Mosca, que foi um remake que inclusive fez mais sucesso que o original. Você percebe a evolução que teve no remake, no quesito de maquiagem, né? O body horror desse filme, por exemplo, ganha muito nesse aspecto de uma melhor produção, melhor maquiagem, um melhor elenco. Aí entra também figurino, maquiagem, melhores atores, enfim, tudo que o dinheiro pode comprar. E por último, e não menos importante, é apresentar essa obra para novos públicos. Acho que um bom remake tem esse poder, né, de jogar holofotes para a obra principal, né, a obra original. Nem sempre isso é tão bom, né, porque se o remake não é muito bem feito, acaba sepultando de vez a obra original, mas ser bem feito é uma forma de homenagear, né? Um exemplo recente que eu posso trazer, por exemplo, Duna, né, que já tinha um filme até que bem produzido pra época, assim, mas teve o Duna agora nos últimos anos, né, o parte 1 e parte 2, que elevou isso, apresentou essa obra tão importante da literatura para uma nova geração de pessoas e dando a devida importância para uma obra muito grandiosa. Acho que o remake fez bem nesse sentido. E a gente sabe que nem todo mundo gosta de ver filmes mais antigos, e eu até entendo isso, né, porque a forma de contar uma história, a estética era muito diferente
dá pra entender, ninguém é obrigado a ter essa experiência. Acho que exige um esforço maior, por exemplo, ver um filme muito antigo, você tem que considerar contextos de época, coisas do tipo, que nem todo mundo tá disposto, às vezes o pessoal quer um entretenimento ali mais pronto, né? Então eu não julgo quem não gosta de filmes antigos. Por exemplo, eu já indiquei filmes dos anos 90 que as pessoas disseram, esse filme é antigo, e pra mim é uma dor no coração, né? Porque eu sou dos anos 90 e falo, não, filmes 90 não é antigo, pra mim é 80 pra baixo que é antigo. Se eu vi o filme lançar, ele não é antigo, não me chame de velho. E o último motivo que eu trazer aqui, mas eu não acho que é um motivo digno não, é que os norte-americanos não gostam de ler legenda. Por isso que fazem muito remakes, aí sai remakes com violência gratuita, Quarentena, Mártires, Boa Noite Mamãe, que eu nem acho que todos são ruins, mas questionam a necessidade deles existirem. Mas onde que o Nosferatu do Eggers entra em tudo isso? Sinceramente, eu acho que ele se enquadra em todas as situações que eu citei anteriormente, porque ele é um filme extremamente competente, que faz o melhor que pode e consegue manter boa fidelidade do material original. E por que eu digo que ele faz o melhor que pode? Porque convenhamos, a gente tá falando de uma obra de 1922, um romance meio dark, uma coisa mais sombria, que tem 100 anos de obras que fizeram narrativas parecidas, inclusive do próprio personagem, tem várias adaptações do Drácula, então não espere nada de tão diferente no quesito de roteiro, de narrativa. Pode parecer que essa missão do Eggers era simples, porque afinal de contas é um filme clássico, mas eu acho que não foi nada simples, porque a gente pega uma narrativa que foi muito usada exaustivamente e tem que fazer alguma coisa minimamente boa, que é o caso do Nosferatu. Eu acho que é um mérito muito bom do Robert Eggers nesse caso. Eu tava saindo do cinema, eu gosto de dar uma ouvida na opinião das pessoas, que as pessoas comentam depois do filme, e eu vi muitos comentários do tipo, o filme é legal, mas a história é meio batidinha, né? E foi exatamente assim que eu vi a frase. Eu vi uma outra menina falando, nada de tão diferente assim. E realmente, o filme não vai reinventar a roda, não vai trazer elementos totalmente distintos, principalmente no quesito narrativo, mas como eu falei, uma obra com mais de 100 anos, né, que já foi explorada várias vezes, é dificilmente você trazer uma coisa tão diferente assim. Agora vamos enquadrar o remake de Nosferatu nos conceitos que eu citei anteriormente, dos motivos de fazer um bom remake. No quesito de atualização de narrativas e conceitos, talvez seja o que o filme tem menos que fazer, né, porque como é um filme de época, ele deixa bem claro a época que está se passando, então figurino, as roupas, os diálogos, conceitos de casamento, relacionamentos, tudo isso tá adequado à época, né? Então ele não precisa fazer uma atualização tão gigante em relação a isso, mas mesmo assim o Eggers faz algumas atualizações que eu acho bem válidas em relação à narrativa. Por exemplo, o próprio conceito de vampirismo, que convenhamos hoje, o vampiro clássico, né, uma coisa assim, ficou até mais um elemento de Halloween, não necessariamente uma coisa que aterroriza as pessoas, então ele faz uma coisa mais voltada pro monstruoso, né, tira essa questão do, por exemplo, tem uma cena no original, né, no 2022, que o Nosferatu sai andando pela cidade carregando um caixão, né, e hoje assistindo fica uma coisa até um pouco meio tosca, digamos assim. Ele tira essas coisas e traz isso de outra forma, né, a maldição, o conceito dos sonhos, né, da ilusão, ele traz um conceito um pouco mais atualizado, que funciona muito bem. Acho que todas as modificações que o Eggers faz nesse sentido, pra mim, foram muito bem aceitas aqui no remake. E agora só um parênteses aqui sobre o Robert Eggers, já tinha assistido os outros filmes dele, né, A Bruxa, O Homem do Norte, e é interessante notar como esse cara tem uma identidade visual, uma identidade de direção muito forte, uma assinatura própria que eu achei bem interessante notar. Se você prestar bastante atenção, dá pra notar uma grande semelhança, por exemplo, desse filme com o Homem do Norte. Você dá pra perceber que é o mesmo cara que fez aquilo. Eu acho isso muito legal no diretor, que ele consegue trazer uma assinatura para as obras deles. Eu ouso até dizer que desses diretores mais recentes do terror, eu acho que o Eggers é o que mais tem uma assinatura própria. Assim, acho que é um mérito muito grande dele. E obviamente a questão de diálogo, afinal de contas a gente tá falando de uma obra que era do cinema mudo. Então o fato de você conseguir ter diálogos, você consegue aprofundar muito mais os personagens. Por exemplo, a gente tem o personagem aqui do médico, né, interpretado pelo Willem Dafoe, que tem muito mais destaque do que o original. Tem uma questão da origem dele, o conceito dos sonhos da Ellen aqui no filme também é muito mais bem explorado, obviamente, utilizando os recursos de diálogo. E no segundo quesito do uso de tecnologias e recursos de produção, eu acho que é onde o filme mais ganha aqui, né? Onde o remake mais se diferencia, mais usufrui desses recursos novos. Inclusive eu recomendo que você assista o original, não que é um pré-requisito pra você ver o remake. A minha experiência foi assim, eu tinha assistido já o original, mas eu tinha uns 19 anos, eu não lembrava muito, eu sabia mais ou menos a temática. Aí eu assisti agora o remake, depois pra fazer esse vídeo eu fui reassistir o original. E esse exercício foi interessante, porque eu comecei a fazer alguns comparativos, principalmente no quesito de produção. Tem várias coisas, por exemplo, né, boa parte do filme original se passa meio que de dia, porque eram os recursos que tinha de captar imagens, né, de dia, não tinha esse recurso. Tem uma cena ou outra que se passa à noite ali no original, mas boa parte se passa de dia. Isso tira bastante o peso da obra. Já o Eggers tira muito esses recursos de escuro, uma fotografia bem sombria, né, uma direção muito mais inventiva, uma fotografia mais escura. Dá pra usar esses recursos hoje, né, então o filme ganha muito nesse quesito. E novamente voltando pro original, agora os cinéfilos vão me matar. Mas vamos lá, vou me arriscar aqui. Vou cagar a regra num filme clássico de terror
do cinema, né? Ótima ideia, Beloto, no canal que fala sobre terror, você vai cagar no clássico máximo do terror. Mas beleza, não vou cagar, vou falar algumas verdades aqui que são difíceis de engolir. Assistindo hoje, tem várias coisas do Nosferatu de 2022 que fica meio tosquinho, né? Principalmente no quesito que eu falo de produção. Tem cenas, por exemplo, do Nosferatu se transferindo, que fica meio estranho. A cena que eu já falei dele andando no caixão pela cidade. Cena que ele evapora, por exemplo, é meio broxante até se assistir hoje. E tudo isso é melhorado com os recursos mais atuais de produção. E por último, a questão de apresentar esse filme para novos públicos que eu citei anteriormente, né? Muita gente, que eu falei, vai olhar para esse filme e falar: ah, mas não é tudo isso, eu nem me assustei, não é tão diferente. Até por causa que muita gente vai assistir esse filme com aquela promessa, né? O remake do maior filme de terror de todos os tempos. E talvez gere uma expectativa ali que não vai ser cumprida no sentido de ser tão aterrorizante hoje. Mas por bem ou por mal, hoje em dia, atualmente, a gente vê o grande público falando de uma obra do expressionismo alemão de 1922. Isso é um mérito muito legal do remake, de conseguir trazer essa temática à tona. Mas é isso, pessoal, essa foi minha filosofada sobre o conceito de remakes, né? O porquê de se fazer um remake e trazendo um paralelo pra Nosferatu, que novamente reforça aqui que é um ótimo filme, talvez uma escala de 0 a 10 eu colocaria em um 8,5, assim, acho que é um filme muito competente. Não acho que é o filme mais marcante da filmografia do Robert Eggers, que nem é tão grande assim. Muito provavelmente A Bruxa vai ser mais impactante, mas eu nem acho que seja a função nesse filme fazer uma coisa tão diferenciada assim, e sim uma ótima atualização de conceitos e uma ótima refilmagem. Pra mim, esse é o conceito de um remake, né? Fazer tudo isso que o Robert Eggers fez aqui no Nosferatu, pra mim, é o que o remake tem que fazer. E o nome do Robert Eggers, pra mim, foi perfeito pra esse remake. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, comente aqui embaixo se você concorda com meus posicionamentos aqui em relação ao remake, e se você gostou ou não do remake de Nosferatu. Pedidinho aqui novamente, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê o like que ajuda bastante, e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem de cinema e gostem de terror. Siga também a gente nas redes sociais, nosso Instagram, sempre com conteúdos de cinema, e nosso Spotify com o nosso podcast com episódios a cada 20 dias. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau.